Olá pessoal, estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje começamos a estudar a carta aos Efésios, os capítulos 1 a 3 deste livro. Curta, compartilha e não se esqueça de usar a hashtag Bíblia Todo Dia e acessar também o nosso site pastoredilson.com e se associar ao Maximize. Nós vimos que Éfeso era um importante porto na costa oeste da Ásia Menor e por um tempo chegou a ser a segunda maior cidade do Império Romano, ficando apenas atrás da própria Roma. Já vimos em vídeos anteriores como Paulo desejava alcançar essa região, mas foi direcionado pelo Espírito a, primeiramente, alcançar o mundo grego. Vimos também como Paulo ministrou por 2 anos em Éfeso e de lá toda a Ásia Romana ouviu o Evangelho. O relacionamento de Paulo com os Efésios foi tão profundo que também vimos que em Mileto, no caminho de volta da sua 3ª viagem missionária, a despedida dos pastores de Éfeso foi uma das passagens mais marcantes de todo o livro de Atos. Muitas evidências apontam que a carta aos Efésios foi escrita quando Paulo estava em prisão domiciliar em Roma. E por mais contraditório que possa parecer, da cadeia guardada pelos romanos, Paulo se sentiu mais seguro para poder compartilhar a mensagem do Evangelho. E de lá, provavelmente, Paulo também escreveu as cartas aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Efésios fala do mistério da igreja como nenhuma outra carta e provavelmente também foi lida em outras igrejas daqueles dias. O apóstolo percebe, depois de um certo tempo, como Deus está usando a igreja no mundo inteiro para cumprir o seu grande objetivo em Cristo. E a Bíblia diz então em Efésios, no capítulo 2, versículos 11 a 18. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. De fato, unidade vai ser um tema constante nessa carta. E Paulo ensina que a igreja é a resposta para a humanidade e que em Cristo Jesus já não há mais divisão entre judeu e gentio e todas as etnias em Cristo formam um só corpo, o corpo de Cristo, como veremos posteriormente. A carta pode ser dividida em 2 seções. A primeira, nos capítulos 1 a 3, fala sobre a posição do crente em Cristo. E os capítulos 4 a 6 falam da prática do crente, como uma vez assumindo essa posição em Cristo, o que eles devem fazer com ela no dia a dia. Alguns teólogos chamam a carta aos Efésios de ápice real das epístolas, pela forma que Paulo sintetiza o papel de Cristo e da igreja. A Bíblia diz no capítulo 1, versículos 7 a 11, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo
todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Vemos que a principal oração de Paulo pelos Efésios era por olhos espirituais abertos. Nós também precisamos hoje estar conscientes da posição que temos em Cristo. Temos acesso, como o apóstolo diz, ao mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Cristo hoje é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. E por isso carregamos toda a autoridade que ele tinha quando estava na terra. E por isso também continuamos fazendo as mesmas obras do livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo 2, então, mostra que estávamos mortos em pecados, mas fomos salvos em Cristo pela graça, e na dimensão do Espírito nós estamos numa posição elevada, já ressuscitados juntamente com Cristo e assentados com Ele em lugares celestiais. E é isso que nós devemos demonstrar nesses dias. Por causa dessa posição, devemos demonstrar as obras e o poder de Deus para esses dias vindouros. A Bíblia vai mostrar também o mistério que estava oculto às gerações anteriores. No capítulo 3, versículos 10 a 12, a Bíblia afirma: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Pela igreja, nós faremos Cristo conhecido ao mundo, assim como Paulo, que vimos levar o Evangelho a autoridades dos seus dias. Parece muito? Na verdade, Paulo diz nessa carta, concluindo a primeira sessão, que Deus pode fazer infinitamente mais do que isso, através do poder que opera em nós. Capítulo 3, versículos 20 a 21, afirma: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deixa aqui as suas dúvidas, o que te marcou nessa primeira parte, e até o próximo vídeo, onde falaremos os capítulos 4 a 6 de Efésios.